Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo deste lindo tapete. Olha isso, gente, ficou grandioso esse trabalho. Olha só que maravilhoso que ficou. Olha a grandeza que ficou esse bico, muito lindo. Já vou apresentar para vocês os materiais que eu usei para confeccionar essa peça. Eu usei esse barbante da Euroroma azul piscina, número 6. E usei esse barbante da Euroroma cor vermelho, número 6. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14 para esconder as pontas dos fios. Bom, meus amores, essa peça é super fácil de confeccionar, tá? Vou deixar as medidas dessa peça na descrição do vídeo, o peso. Pode trabalhar com fio número 4, vai ficar bem menor. Com o fio número 6, dependendo do ponto, vai ficar aproximadamente esse tamanho. Pode trabalhar com o fio número 8, vai ficar maior. E com o fio número 10, vai ficar maior ainda. A cor, cada um escolhe a cor que gostar. Não se esqueça, tá, gente? Eu sempre falo para vocês que faz as minhas aulinhas, quando terminar a peça, sempre passe a mão no trabalho e puxa bico por bico para ele ficar bem estendido. Um trabalho super reto, não embabada de forma nenhuma. Espero que vocês gostem da aulinha. Antes de iniciar o nosso passo a passo, quero convidar você que está passando aqui no canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e seja bem-vindos. Então vamos para o nosso passo a passo de hoje e espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, vou fazer uma laçada inicial e trabalho 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 50. Trabalhei o meu cordão com 50 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha, venho aqui na minha quinta corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira corrente, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até eu completar 6 intervalos, trabalhei 2, essa voltinha aqui não conta, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo contando com ele, tá, gente? Com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente de base, até eu completar o meu grupo. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 6 intervalos, 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem na terceira, um ponto alto. Então, vou trabalhar assim até eu completar os meus 6 intervalos. Trabalhei aqui 6 intervalos. Essa alcinha aqui, vou fazer ela aqui no final. Trabalho 4 correntes. Venho aqui nesse último ponto que eu finalizei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha primeira volta. Vou subir aqui 4 correntes para iniciar a segunda volta. Quem quiser subir 5 correntes, fica à vontade, tá, gente? Cada um tem uma maneira de trabalhar. Eu gosto de fazer com 4 correntes. Se você quiser fazer com 5, fique à vontade. Vou fazer aqui no início da segunda volta 3 intervalos. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto, 2 correntes. Vem no próximo ponto, um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo ponto, um ponto alto.
Então, no início dessa segunda volta, eu fiquei aqui com 3 intervalos. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. 2 pontos altos em cada espaço e 1 ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Trabalhei aqui o meu grupo com 4 pontos, 2 correntes para me formar um intervalo, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei os meus 3 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar a minha parte oval dentro dessa alça. Vou trabalhar no total de 13 pontos altos aqui dentro dessa alça, em seguida eu volto. Trabalhei a minha parte oval, trabalhei 13 pontos altos aqui dentro dessa alça, dou uma voltinha na agulha e venho nesse primeiro ponto da minha parte reta e trabalho um ponto alto para ele. Agora já vou iniciar a minha parte reta. Tudo que está aqui, gente, é só olhar e fazer a mesma coisa desse lado. A primeira volta não, que a gente faz ela sozinha. A segunda volta é quando o desenho ele é igual, tudo que a gente faz nessa parte reta que a gente acabou de fazer e fez a parte oval, a gente vai repetir a mesma coisa. Vou trabalhar aqui agora esses 3 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. São esses 3 intervalos que eu acabei de fazer aqui. Agora eu vou trabalhar esse grupo desse lado, a mesma coisa. Tem meninas que pedem para mim fazer os 2 lados juntos, mas não tem necessidade, gente. Não tem mesmo, porque tudo que é feito de um lado é só estender a peça. Quando a pessoa tem dificuldade, estende a peça e olha o que acabou de fazer e vai fazer do outro lado. Então, vou trabalhar a minha parte reta. Quando chegar aqui nessa parte oval, eu trabalho a mesma coisa. Dentro dessa alça, eu trabalho 13 pontos altos. Trabalhei toda essa volta, cheguei aqui no finalzinho, venho na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha segunda volta. Vou subir 2 correntes para iniciar a terceira volta. Quem quiser, gente, suba quantas correntes você quiser. Se você é acostumado a trabalhar com 3 correntes, faça 3 correntes. Eu faço assim porque eu gosto de trabalhar assim. Contando com essas correntes que eu subi, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos, 2 nesse espaço e um ponto alto em cima desse ponto de base. Então, eu fiquei aqui com um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, vou trabalhar aqui 2 grupos com 4 pontos altos. Trabalho 2 correntes, esse é o meu primeiro grupo com 4 pontos altos. Quando eu trabalhar ele, trabalho 2 correntes e faço outro grupo aqui. Trabalhei aqui os meus 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes. Ficou assim. Trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro.
A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos. Esse trabalho do jeito que inicia, tá, gente? A volta, a parte reta, finaliza. Então, aqui eu vou trabalhar 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei os meus 2 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Então, ficou assim a minha parte reta. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho aqui na minha parte oval, pulo o primeiro e vou trabalhar no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, vem no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto. Eu vou precisar de 6 grupos aqui na minha parte oval. Trabalhei 2, vou trabalhar o restante nesse padrão e volto. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, trabalhei aqui a minha parte oval. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto. Esse intervalo que criou é da parte oval e esse daqui também. Agora, a partir desse ponto, eu vou trabalhar esse grupo aqui. É só olhar desse lado e copiar aqui agora. Já vou iniciar a minha parte reta. Vem nesse espaço, eu trabalho 2 pontos altos. E um ponto alto sobre esse ponto de base. Então, eu trabalhei aqui esse grupo. Agora, eu vou trabalhar esses 2 intervalos, esse grupo, tudo que está aqui. Se tem dúvida, estende a peça e olha. Tudo que acabou de fazer desse lado, faz do outro. Tudo que eu trabalhei aqui, ó, 6 grupos na minha parte oval, vou trabalhar do outro lado. Quando chegar aqui, no início dessa volta, eu volto com vocês. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar junto com vocês aqui no final, vem na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha terceira volta, nas próximas voltas já vou vir com esse finalzinho aqui fechado. Em seguida, subo 2 correntes para iniciar a volta número 4, vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos, contando com essas correntes. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, e em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos, 2 nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem nesse ponto, trabalho a partir desse ponto outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. Vou trabalhar na minha parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para o primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. Então, cada grupo desse vai receber 3 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 3 pontos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os 6 grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra. Nessa parte reta aqui, eu vou olhar o que eu fiz aqui, ó. Tudo que eu fiz aqui nessa parte reta, eu vou copiar desse lado. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 5. Subo aqui 2 correntes.
Em seguida, trabalho um grupo com 10 pontos altos, contando com essas correntes que eu acabei de subir. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes, 1 ponto alto, 2 correntes, 1 ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, trabalho 2 correntes e venho aqui nesse grupo, trabalho outro grupo com 7 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei aqui 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para fazer um intervalo, 2 correntes e o segundo intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei 10 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, venho nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Vou ficar com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalhei 2 pontos altos no último, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos das 2 partes ovais, tá, gente? Com o mesmo padrão, são 6 grupos cada parte oval, todos eles vão ganhar 4 pontos altos. Tudo que eu trabalhei aqui, ó, da onde está um dedo no outro, na minha parte reta, vou trabalhar desse lado. É só olhar, gente, estende a peça, olha e faz certinho. Tudo que está aqui é só copiar desse lado. Vou trabalhar toda essa volta e em seguida eu volto. Vamos iniciar agora a nossa volta número 6. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo. Quem estiver fazendo 5, tá? A gente pode continuar trabalhando com 5. Vem na minha base, conto um 2. Vem no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos, que são 2 correntes, 1 ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Vou trabalhar o meu grupo com 10 pontos e vou trabalhar o último intervalo aqui no final da minha parte reta. Trabalhei os meus 10 pontos altos e o último intervalo da minha parte reta, olha só. Então, ficou assim a minha parte reta, do jeito que inicia com o intervalo, finaliza aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar na minha parte oval. 2 correntes, vem aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei o meu primeiro grupo aqui na minha parte oval, com 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro, todos os 6 grupos, tá, gente? Quando chegar aqui na minha parte reta, eu trabalho a mesma coisa que eu trabalhei aqui, é só olhar e copiar o que está desse lado. E tudo que eu estou trabalhando aqui, vou trabalhar a mesma coisa nessa parte oval. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, já subi aqui 4 correntes para iniciar a volta número 7. No início dessa volta, eu vou precisar de 2 intervalos. 2 correntes e faço o segundo intervalo, conto um 2, no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei um grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes,
um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos e já finalizei a minha parte reta trabalhando 2 intervalos. Do jeito que inicia, finaliza a parte reta, então ficou assim. Agora eu trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos meus grupos. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último eu trabalho 2, vou ficar com 6 pontos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os 6 grupos da minha parte oval, eu trabalho com 6 pontos altos cada um deles. Tanto de um lado, tanto do outro, tá, gente? E tudo que eu trabalhei aqui, ó, nessa parte reta, faz a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Iniciei a volta número 8, subindo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base e no intervalo eu trabalho 2. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Vou completar os meus intervalos. Trabalhei os meus 3 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar na minha parte oval, 2 correntes, venho nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos, cada parte oval tem 6 grupos, eu trabalho todos eles nessa carreira com 7 pontos altos, tanto de um lado quanto do outro. Quando chegar aqui nessa parte, eu vou olhar aqui, ó. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou trabalhar desse lado, eu vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Em seguida, subo 4 correntes para iniciar a volta número 9. No início dessa volta, eu vou precisar de 4 intervalos. Esse é o primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, contando com esse ponto, eu trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 4. Trabalhei meus 4 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último eu trabalho 2, vou ficar com 8 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 8 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos
Das minhas duas partes ovais eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei aqui na minha parte reta, olha só. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Iniciei a volta número 10, subindo aqui 4 correntes. Em seguida, trabalho 5 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 5. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Vou trabalhar na parte oval, trabalho 2 correntes, venho nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último eu trabalho 2, vou ficar com 9 pontos altos. Trabalhei 9 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos eles, das duas partes ovais, eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 11, subindo aqui 4 correntes. Em seguida, trabalho 6 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 6. Trabalhei 6 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 6 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 6. Trabalhei 6 intervalos, ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último eu trabalho 2, vou ficar com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra, com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse grupo aqui, ó. Todos os grupos das duas partes ovais vão ganhar 10 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 12, trabalhando aqui 4 correntes. Em seguida, trabalho 7 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 7. Trabalhei 7 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 7 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último eu trabalho 2, vou ficar com 11 pontos altos. Trabalhei 11 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Nas duas partes ovais eu trabalho com o mesmo padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu trabalho do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, olha só como que está ficando maravilhoso.
Agora, vamos aqui iniciar a volta número 13. Vou subir aqui 4 correntes. Essa parte reta será só intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Então, vou trabalhar aqui 15 intervalos. Trabalhei 2, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 15 intervalos. Agora, vou trabalhar na parte oval, 2 correntes. Venho nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2, vou ficar com 12 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 12 pontos altos. Trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos eles, tanto numa parte oval quanto na outra. Tudo que eu trabalhei aqui só intervalos nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá só intervalos. Vou trabalhar toda essa volta e em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou arrematar. Vou pegar o meu fio na cor vermelho, fazer uma laçada inicial. E vou vir nesse primeiro ponto da parte reta e vou prender o meu fio. Com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 14. Já vou pegar essa ponta de fio, vou arrematar. Vem nesse espaço. Trabalho 2 pontos altos. Vem nesse ponto de base, trabalho um ponto alto. Então, em cada espaço, eu trabalho 2 pontos altos e um ponto sobre cada ponto de base, até eu chegar aqui nesse grupo da minha parte oval. Quando eu chegar aqui, eu volto. Trabalhei a minha parte reta e fui subindo aqui, um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui nesse último ponto do grupo, eu trabalho 2 pontos altos para ele. Vem nesse espaço, 2 pontos altos. E continuo trabalhando o meu grupo até chegar no próximo aumento. Todos os grupos eu vou trabalhar igual eu trabalhei esse primeiro. Todos, quando eu vou trabalhar ele tudo, quando chegar aqui no último ponto, trabalho 2. No espaço, trabalho 2 pontos altos, igual eu fiz aqui, tá, gente? Então, tudo que eu trabalhei nessa parte reta aqui, vou trabalhar desse lado. Do mesmo jeito que eu estou trabalhando nesse grupo aqui, vou trabalhar nos outros e na outra parte oval também. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta. Deixei para fechar o finalzinho aqui junto com vocês. Vem aqui contando com o ponto baixo, eu conto 1, 2, venho na terceira e fecho com o ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui essa volta. Agora, vamos iniciar a volta número 15. Subo aqui 5 correntes. Venho na minha base, conto 1, 2, 3, 4. Venho na 5ª corrente e prendo com um ponto baixo. 5 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, 3, 4, vem na 5ª corrente, prendo com um ponto baixo. Quando eu chegar no final dessa volta, gente, eu preciso de ter par, tá? Essas alças tem que ser par. Então, eu vou trabalhando assim, nesse padrão, até eu chegar aqui na parte oval. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto. Cheguei aqui na parte oval, aqui eu vou trabalhar assim. Trabalho 5 correntes normal. Venho na minha base, conto 1, 2, 3, venho no 4º e prendo com um ponto baixo. 5 correntes. Venho na minha base, conto 1, 2, 3, venho na 4ª e prendo com um ponto baixo. Então, na parte oval, eu vou prender no 4º ponto, tá, gente? Aqui na parte oval, tanto de um lado quanto do outro. Na parte reta do lado de cá, eu vou prender no 5º ponto, igual eu prendi aqui.
Não pode esquecer que essas alças tem que ser par, tá, gente? Se não der par, volta um pouquinho, prende no ponto antes, ou se não prende no ponto depois, mas tem que ser par, tá? Eu vou trabalhar toda essa volta. Quando eu chegar aqui, eu falo pra vocês quantas alças que eu fiquei. Trabalhei toda essa volta, fiquei com 62 alças, tá, gente? Vou vir aqui onde eu iniciei, naquele ponto baixo, e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor azul. Vou pegar o meu fio na cor azul, fazer uma laçada inicial e vou vir nessa primeira alça aqui da minha parte reta. Vou prender o meu fio com um ponto baixo, em seguida subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Já vou pegar essa pontinha e vou arrematar. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 16. Dou uma voltinha na agulha, volto aqui dentro e trabalho 4 pontos altos, contando com as correntes que eu subi, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntes. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 5 pontos altos. Trabalhei aqui 5 pontos altos, então eu fiquei com 10 pontos. 5 pontos, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Vem nessa próxima alça, prendo com um ponto baixo. Dou uma voltinha na agulha, vem na próxima alça e trabalho tudo de novo. Vou trabalhar o meu leque igualzinho eu trabalhei esse e volto. Trabalhei o meu segundo leque igual o primeiro. Vem na próxima alça, prendo com um ponto baixo e dou uma voltinha na agulha e vem na próxima alça. Uma alça eu trabalho um leque e na outra eu prendo. Essa eu vou trabalhar o leque, nessa eu prendo. Por isso que tem que ser par essas alças. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar o finalzinho aqui junto com vocês, prendi aqui na última alça. Vem aqui aonde eu iniciei, contando com ponto baixo, eu conto 1, 2, vem na terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor vermelha. Vou pegar o meu fio na cor vermelho, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer leque. Vou vir aqui, vou vir naquelas 2 correntes e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes para iniciar a volta número 17. Vou pegar essa ponta, já vou arrematar. Trabalho aqui dentro um leque com 6 pontos altos. Vou trabalhar 3 pontos, contando com essas correntes que eu acabei de subir. Trabalhei aqui 3 pontos altos, dou uma afastadinha, tá, gente? Para caber os outros 3 pontos aqui dentro. Subo aqui 4 correntes. Pego essas 2 alcinhas e vou fazer um picô. Dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Então, trabalhei aqui 3 pontos altos, contando com as correntes, 4 correntes para trabalhar um picô e mais 3 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 correntes. Venho aqui nesse ponto baixo da carreira anterior e prendo com um ponto baixo. Ficar assim. Trabalho
3 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho aqui dentro desse leque e trabalhar tudo que eu trabalhei nesse. Trabalho 3 pontos altos. 4 correntes para mim trabalhar um picô. Venho aqui, pego essas 2 alças e faço o meu picô. Volto aqui dentro e trabalho mais 3 pontos altos. Trabalhei o meu leque, trabalho 3 correntes, venho nesse ponto baixo da carreira anterior e faço outro ponto baixo aqui em cima. Trabalho 3 correntes e vou trabalhar novamente tudo que eu trabalhei aqui. Venho aqui dentro desse leque, trabalho tudo de novo. Então, essa volta vai ser toda nesse padrão. Quando eu finalizar essa volta, eu vou prender aqui, tá, gente? Onde eu iniciei com um ponto baixíssimo, trabalho meu último leque aqui, prendo aqui com um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio e já vou estender a minha peça e vou vir com ela pronta. Quando terminar, passa a mão no trabalho e puxa bico por bico para ele ficar bem grandioso. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, cortei o meu fio e arrematei e estendi a minha peça. Olha isso, gente. Maravilhoso que ficou esse trabalho. Depois de pronto, eu amei o resultado. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.